O relatório anual sobre liberdade religiosa, que é emitido pelos Estados Unidos, mostra a situação dos cristãos em alguns países. O termo genocídio chegou a ser mencionado. Os Estados Unidos chamam o Estado Islâmico e o Boko Haram, o grupo terrorista nigeriano associado ao Daesh, de um dos mais graves violadores da liberdade religiosa do mundo. Estas foram as declarações feitas em um relatório pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre liberdade religiosa. O documento analisa os estágios da liberdade religiosa existente em cada país, através de estudos das leis e dos governos destes países. O governo dos Estados Unidos já se pronunciou em outras ocasiões sobre este genocídio contra as minorias religiosas que está sendo cometida pelo Estado Islâmico. Organizações internacionais, como a Ajuda à Igreja que Sofre, concordam que usar o termo genocídio explicitamente pode ajudar a trazer alguma luz sobre a situação das minorias religiosas perseguidas. É nosso dever reconhecer o genocídio a nível internacional, como a União Europeia, que já reconheceu o fato porque reconhecer este drama é o primeiro passo para poder mobilizar-se e intervir. O relatório alerta sobre o grupo terrorista Boko Haram, que está ganhando força e cometendo mais atrocidades na África subsaariana. Ano passado, um relatório emitiu uma declaração classificando Boko Haram como a organização mais mortal do mundo, com o maior número de vítimas. Além disso, Boko Haram não atua somente na Nigéria, mas nós tivemos evidência de que eles se espalham pelo Níger, Camarões e Chad, e eles precisam ser detidos. O relatório também critica alguns governos europeus, como a Hungria e a Eslováquia, por tentar discriminar os refugiados por causa de suas crenças religiosas. E a ação do Estado Islâmico tem dizimado cristãos de cidades do Iraque. São regiões que foram evangelizadas no primeiro século do cristianismo. No verão de 2014, a situação no Iraque tornou-se dramática e, infelizmente, tem piorado radicalmente. O Estado Islâmico continua a ocupar uma grande parte do território do país, assassinando e sequestrando centenas de pessoas pelo caminho. Há poucos dias, várias pessoas deslocadas internamente foram mortas e mais de 3.000 pessoas da região norte do país foram sequestradas. 2 anos atrás, milhares de cristãos e iázides fugiram da cidade de Mossul e da região de Nínive para não serem forçadas a se converterem ao islamismo ou terem que pagar impostos. Entretanto, a alternativa para essas opções os levou à morte. Por isso, cerca de 120.000 pessoas tiveram que fugir para o Kurdistão iraquiano. Eles não voltaram para casa porque as autoridades iraquianas não foram capazes de expulsar os radicais. Mas o exército iraquiano tem controlado as cidades livres como Ramadi e Fallujah. Durante a ofensiva, as mais de 80.000 pessoas que tiveram que fugir dessas cidades vivem agora em campos de refugiados com temperaturas que passam dos 50 graus. Este pai conta como a sua filha morreu neste campo, picada por um escorpião. Eu tive pesadelos, muitos pesadelos. Eu tenho este remédio em meu bolso. Eu fui pegar e eles me deram sedativos, porque o médico o prescreveu. Eu disse a eles que eu não durmo à noite. Minha filha morreu em meus braços. Eu choro o dia inteiro. À noite, tenho pesadelos. Enquanto liberavam estas cidades, o exército encontrou mais de 50 valas com dezenas de corpos. A ONU, o Congresso dos Estados Unidos e o Reino Unido já qualificaram como genocídio o que está acontecendo com a minoria religiosa no Iraque. Mas isso não é tudo. 3.200 mulheres iázides ainda são mantidas como escravas pelos terroristas que as comercializam como se fossem mercadorias. Isto é provado por documentos como este, que mostram uma lista com preço de comércio de mulheres com idades de 1 a 50 anos. Também neste vídeo feito com o celular de um dos membros do Estado Islâmico, mostra este homem que se vangloria pelo número de mulheres iázides que ele tem comprado. Eles não só estão destruindo milhares de vidas, como também estão arruinando uma incalculável herança histórica e cultural. Eles têm destruído igrejas e monumentos que fazem parte das raízes dos cristãos do Iraque, a terra evangelizada pelo apóstolo Tomé no século I depois de Cristo. Você vai conhecer agora o trabalho de uma ativista americana que luta pela paz no Oriente Médio.
Jaqueline Isaac é jovem, porém muito experiente. Advogada, ativista dos direitos humanos e empresária. Ela tem dedicado a sua vida a viajar pelo mundo para anunciar o genocídio sofrido por mulheres e minorias religiosas, como os cristãos e iázides no Oriente Médio. Quando eu tinha 13 anos, me mudei para o Egito. Nascida e criada na Califórnia, minha vida virou de cabeça para baixo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas Deus tinha um plano diferente para minha vida. No Egito eu conheci meu povo, minhas raízes. Eu vi o quanto eram boas as pessoas do Oriente Médio, mas o quanto elas estavam sofrendo por causa das perseguições. Mulheres e cristãos principalmente. Mas, por não terem a oportunidade, eles não entendiam os seus direitos. Isaac é a vice-presidente da Roads of Success, uma organização humanitária sem fins lucrativos que lançou recentemente um programa para ajudar, acompanhar e ensinar as meninas que haviam sido sequestradas pelo Estado Islâmico. Cada governo pode fazer alguma coisa. Não temos que esperar o pedido do Conselho de Segurança da ONU. Quando um governo reconhece que há a ocorrência de um genocídio, ele tem a obrigação de proteger as vítimas, para deter este genocídio. O Reino Unido, a França e o Parlamento Europeu reconheceram isso. Qual é o próximo passo? Jaqueline visitou o Iraque 4 vezes, onde ouviu muitas histórias terríveis. Mas nenhuma delas a preparou para a história de uma garota de 9 anos que tinha escapado dos sequestradores. Por isso, Jaqueline decidiu gravar a história e levá-la ao Conselho de Segurança da ONU, para que medidas fossem tomadas contra o ISIS. Estavam dormindo quando ela ouviu uma batida na porta. Eram os combatentes do Estado Islâmico. E ali mesmo mataram os pais e os irmãos dela. Mas ela conseguiu escapar passando por milhares de meninas. Quando nos conhecemos, eu gravei a história dela. Em um momento, ela levantou a mão e disse que, ainda que lhe custasse a vida, o propósito dela era salvar a vida de suas irmãs sequestradas. Por seu trabalho, Jaqueline tem conhecido muitos líderes mundiais, incluindo o Papa Francisco. O objetivo de Jaqueline agora é seguir trabalhando para que as histórias dos perseguidos sejam conhecidas e, além disso, buscar ideias para unir as pessoas do Oriente Médio, independente da religião ou classe. Depois do intervalo, você vai ver uma reportagem sobre um documentário que conta a história de João Paulo II.